Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Aqui você vai aprender a transformar sua relação com o dinheiro, investir com sabedoria e garantir sua independência financeira. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido e próspero. E lembre-se, a sua prioridade é sempre se pagar primeiro. Vamos ao vídeo. Resultados do segundo trimestre de 2024 da Vivo Telefônica Brasil. Aceleração do crescimento das principais linhas, enquanto a base de cliente alcança níveis históricos. Segundo trimestre de 2024, 64 mil. Acesso pós-pagos móveis. 6,5 mil casas conectadas com fibra. Receita total, mais de 7,4%. Receita de serviços móveis, mais de 8,8%. O EBITDA, mais de 7,3%. O fluxo de caixa operacional no primeiro semestre de 2024, 6,5 bilhões, mais de 8,8% ao ano, correspondendo a 23,9% da receita total. Já o lucro líquido do primeiro semestre de 2024 foi de 2,1 bilhões, mais de 8,2% ao ano. O fluxo de caixa do primeiro semestre ficou em 5,5 bilhões, 20,1% das receitas totais. O caixa ex-licenças FCO após arrendamentos totalizaram 4 bilhões no primeiro semestre de 2024, crescendo mais de 10,2% ao ano, com margem de 14,9%, mais 0,4 pontos percentuais ao ano. O 2 é o lucro líquido atribuído à Telefônica Brasil. 2. Receita total crescendo muito acima da inflação, devido ao forte desempenho da móvel e FTTH, que significa fibra até a residência. A receita total do segundo trimestre de 2024 ficou em 13.679, sendo que 8.907 serviços móveis, 1.757 é o FTT, que é a fibra até a residência, que é uma tecnologia de fibra, né? Correspondendo a mais de 17,1%. Já o dados TIC e serviços digitais ficou em 1.128.000. Aparelhos e eletrônicos, 8.017, mais de 9,9%, totalizando mais de 7,4% de crescimento. Já os serviços móveis, no segundo trimestre de 2024, ficou em 7.406, mais de 9,7% de crescimento. Já o pré-pago do segundo trimestre de 2024 dos serviços móveis ficou em 1.501, um crescimento de mais de 4,9% quando se fala de serviço de móveis pré-pago. A receita fixa segundo trimestre de 2024 ficou em 3.955, mais de 3,9% de crescimento em relação à receita fixa. O maior crescimento da receita fixa desde o terceiro trimestre de 2015, com desempenho robusto de fibra e B2B. Explicando o que é B2B, é Business to Business, que significa negócios para empresa. Quando você tem uma relação de negócio de empresa para empresa, é B2B, e quando é a empresa ao consumidor, é B2C. RSM segue crescendo significativamente por conta do sólido desempenho comercial e operacional. B2P, que é negócios para negócio, empresa para empresa, digital, mais B2C, que é negócios para consumidor, novos negócios sobre receita total. No segundo trimestre de 2024 ficou em 9,9%. mais de 1,2 pontos percentuais de crescimento da receita total. A liderança da Vivo no mercado móvel é sustentada pela melhoria da ARPU e churn em níveis historicamente baixos. Explicando o que é ARPU, é Average Revenue Per Use, que é a receita média por usuário. E explicando o que é churn, é a taxa de cancelamento de clientes, ou taxa de cancelamento de serviço. Acessos móveis do segundo trimestre de 2024
64 milhões ficou no pós-pago, mais de 7,2% de crescimento, e 37 milhões no pré-pago, menos 2,9% de crescimento, totalizando mais de 3,3% quando eu comparo com o trimestre do ano anterior. A base móvel atingiu mais de 100 milhões de acessos, com pós-pagos representando 63,4% do total de acessos. Já o churn, que é a taxa de cancelamento por cliente pós-pago, ele veio caindo na comparação do segundo trimestre de 2020, que era de 1,4%, a taxa de cancelamento caiu para 0,99% no segundo trimestre de 2024. É um bom sinal. A migração de clientes para o pós-pago puro, segundo trimestre de 2024, ficou em mais de 47,5%. À medida que os clientes continuam a buscar um serviço de alta qualidade e mais dados, a migração para o pós-pago puro permanece acelerada. Já a RPU, que é Average Revenue Per Use, que é a receita por usuário, maior a RPU desde 2019, devido ao aumento do consumo e melhor mix da base de clientes. O segundo trimestre de 2024 ficou em 29,9%, mais de 6,3% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2024, quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 27,9%. Melhoria da ARPU, que é Average Revenue Per Use, a receita média por usuário, e adições líquidas de fibra devido à proposta única de convergência do Vivo Total. Casas passadas FTTH no segundo trimestre de 2024, 27,3 milhões, mais de 10,7%. Já casas conectadas com FTTH, que é serviço de fibra, até a residência, ficou do segundo trimestre de 2024 em 6,5 milhões, mais de 12,7% comparando com o ano anterior. À medida que chegamos perto de cumprir com nosso objetivo de 20 mil casas passadas até o final de 2024, a penetração de nossa rede cresceu mais de 24%, mais de 0,4 pontos percentuais ao ano. A ARPU, que é a taxa, que é os serviços médios por usuário, FTTH, que é a fibra até a residência, do segundo trimestre de 2024 ficou em 90,9%, um crescimento de mais de 4%, quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023. As adições líquidas de FTTH ficou o segundo trimestre de 2024 em 199 milhares, mais de 26,4% de crescimento quando eu comparo o segundo trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2023, quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024. A Vibra mais móvel, a base de clientes Vivo Total saiu do segundo trimestre de 2023 de 0,9 para o segundo trimestre de 2024 em 1,8, mais de 103,2% de crescimento da base de clientes Vivo Total. Destaques do Vivo Total: o churn, que é a taxa de serviço por cancelamento da Vivo Total, é de aproximadamente 1,1 pontos percentuais menor que o da Vibra Standard Alone. Mais de aproximadamente 85% das vendas de FTTH em lojas próprias são realizadas no plano Vivo Total. Migração do controle para Vivo Total cresceu perto de 90% ao ano. Negócios B2C, que é Business to Consumer, que é serviço ao consumidor, continua ganhando relevância, contribuindo para uma forte expansão na receita de B2C, que é os serviços ao consumidor. Total de receita de B2C, LTM do segundo trimestre de 2024. LTM significa Last 12 Months, os últimos 12 meses. Teve um crescimento de mais de 6,7%, 39 milhões 774, correspondendo ao B2C Telco, que é os serviços ao consumidor. Já 1.505.000, correspondendo a mais de 34,6%, ficou novos negócios, totalizando o B2C Telco mais novos negócios, o total de 41.280.000, mais de 7,5% quando eu comparo com o LTM do segundo trimestre de 2023.
Em novos negócios, mais de 34,6% de crescimento. O LTM de 2024 ficou assim: OTTs, vídeo mais música, 635 milhões. Serviços financeiros, 450 milhões. Eletrônicos, 383 milhões. Saúde e bem-estar, 37, correspondendo a um total de 1.505.000. Novos negócios B2C representam 2,8% das receitas totais, mais de 0,6 pontos percentuais ao ano, e segue expandindo rapidamente. As receitas de serviços digitais B2B, que significa Business to Business, que é negócios para negócios, seguem em alta, impulsionando um crescimento sustentável do B2B, que é os serviços vivo a empresas. O LTM, Last 12 Months, do segundo trimestre de 2024, ficou B2B ou telco, mais de 2,2%, totalizando 7.612.000. Já o B2B digital, no segundo trimestre de 2024, ficou em 3.623.000, mais de 19%, totalizando B2B telco com B2B digital o valor de 11.235.000 das receitas totais, mais de 7,1% quando eu comparo com o LTM do segundo trimestre de 2023. Já falando de B2B digital, o LTM do segundo trimestre de 2024, o cloud ficou em 1.655.000. Já o IoT mais Message ficou em 995 milhões. Já as soluções digitais ficou em 788 milhões. Já a cibersegurança ficou em 185, totalizando 3.623.000, mais de 19% quando eu comparo com o LTM do segundo trimestre de 2023. Já o B2B digital representa 32,2% do total de receitas B2B, mais 3,2 pontos percentuais e 6,7% das receitas totais da Vivo, mais de 0,7 pontos percentuais. O OPEX foi impulsionado pelos custos relacionados à forte atividade comercial, serviços digitais e receitas de aparelhos. OPEX significa todas as despesas com custos nos serviços diários. No segundo trimestre de 2024, custo da operação 5.759.000, mais de 8,3%, mais de 5,1% ex outras receitas pelas despesas. Custo dos serviços e produtos vendidos 2.465.000, mais de 5,8%, totalizando 8.224.000. Os custos dos serviços e produtos vendidos com os custos da operação, totalizando mais de 5,7%, no total de mais de 7,5% de crescimento quando eu comparo com o trimestre de 2023. Já a margem EBITDA ficou em 39,9%. Já a margem EBITDA ex outros ficou em 40,8%. Já os custos dos serviços e produtos vendidos, 30% dos custos menos 0,5 pontos percentuais ao ano. A evolução de custos dos serviços foi gerada pelo aumento das vendas de serviços digitais em B2B e B2C e crescimento da base de clientes. Custo de produtos vendidos subiu em linha com o aumento da venda de aparelhos eletrônicos. Custo da operação, 70% dos custos, mais de 0,5 pontos percentuais ao ano. Custo com pessoal aumentou principalmente devido a reajuste salarial anual e benefícios de saúde. Despesas comerciais e de infraestruturas tiveram uma expansão causada pelo aumento de atividade comercial e crescimento da base de clientes. Provisão para devedores duvidosos permanece sob controle, destacando como os clientes priorizam pagar suas contas de conectividade. Outras receitas, despesas, impactadas pela redução das vendas de imóveis e ativos de rede no ano. Excluindo esta linha, o EBITDA cresce a
10,6 pontos ao ano, com a margem expandindo mais de 1,2 pontos percentuais para 40,8%, falando de custos da operação. O forte desempenho operacional e a eficiência do CAPEX elevam ainda mais nossa margem FCO. FCO significa fluxo de caixa operacional e CAPEX significa Capital Expenditure, que é a despesa de capital, que é o dinheiro que a empresa utiliza para aumentar o seu negócio. Ficou no primeiro semestre de 2024 4.215.000, mais de 4,4% comparado com o primeiro semestre de 2023. A porcentagem ficou em 15,5% da receita. A localização e eficiência de CAPEX, que é o Capital Expenditure, que é a despesa de capital, impulsiona resultados essenciais para a Vivo, que é líder na cobertura 4.5G e já oferece uma experiência de alta qualidade 5G para 50% da população. O fluxo de caixa operacional ficou EBITDA em 10.732.000, o CAPEX mais de 4.215.000, o fluxo de caixa operacional FCO 6.517.000, arrendamento 2.469.000 e o FCO AL ficou em 4.048.000. A margem do fluxo de caixa operacional saiu do segundo trimestre de 2020 de 21,8% para o segundo trimestre de 2024, 23,9%. A margem do fluxo de caixa operacional LTM, Last 12 Months, dos últimos 12 meses. A comparação. A rentabilidade do nosso negócio segue melhorando, com uma geração de caixa muito robusta. O lucro líquido, primeiro semestre de 2024, ficou em 896 milhões, mais de 7,3%. Já isto falando do primeiro trimestre. Já o segundo trimestre ficou em 1.222.000, mais de 8,9%, totalizando o primeiro trimestre com o segundo trimestre 2.118.000, mais de 8,2% quando eu comparo com o ano anterior. A dívida líquida ficou em junho, incluindo IFRS 16, 11,3 bilhões, 0,5 vezes o EBITDA do LTM, do Last 12 Months, dos últimos 12 meses. Já o fluxo de caixa livre, primeiro semestre de 2024, o primeiro trimestre com o segundo trimestre totalizaram 5.469.000, sendo que 2.380.000 menos 24% o primeiro trimestre. Já 3.089.000, mais de 23,1% o segundo trimestre, menos de 3% do fluxo de caixa livre. Já o yield de fluxo de caixa livre, 10,6% LTM, que é Last 12 Months, dos últimos 12 meses. Já o fluxo de caixa livre pelas receitas do LTM ficou em 14,8%. Remuneração aos acionistas reforçada pelas deliberações de juros sobre capital próprio e aceleração das recompras em andamento. Remuneração ao acionista. Juros sobre capital próprio declarado em 2023 e pagos em 2024, 2,2 bilhões. No dia 23 de abril de 2024 é a data do pagamento. A redução de capital de 1,5 bilhões, data de pagamento 10 de julho de 2024. Recompra de ações em 0,4%. Recompra de ações em 0,4 bilhões em andamento. Juros sobre capital próprio declarados em 2024, 1,5 bilhões até 30 de abril de 2025. O programa de recompra de ações, já recompramos 447 milhões até 26 de julho de 2024.
equivale a 9,6 milhões de ações ordinárias, 0,6% do capital da companhia. Só esclarecendo que quando a empresa recompra as suas ações, é uma das formas de remunerar ao acionista, porque terá menos ações no mercado e quando a empresa dividir os seus lucros, serão com menos acionistas. E assim, os acionistas, a sua porcentagem será maior no ganho dos dividendos e no juros sobre capital próprio. Porque existem 4 formas: dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e a recompra de ações. Essas 4 formas são maneiras de remunerar o acionista. Já o Guidance 2024-2026, a Vivo se compromete a pagar maior ou igual a 100% do lucro líquido gerado durante 2024, 2025 e 2026, considerando a soma de dividendos, juros sobre capital próprio, reduções de capital e recompra de ações. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal para você ficar sempre atualizado. Aqui eu trago os números das empresas, eu mostro como elas ganham dinheiro e eu peço que vocês comentem, compartilhem o vídeo com os amigos, com as amigas. E lembre-se, a sua prioridade é se pagar primeiro. Valeu, pessoal!